Bom, mas só, então só para ver a coisa da agenda, né? Então esse mês tem esse Retiro do Lama, né? Depois em setembro tem o outro do Budismo com Atitude, que também é um livro que mora no coração da gente, né? Porque a gente estudou também o texto, quer dizer, a gente está tendo chance de rever muitas coisas, maravilhoso, né? Então tá. Então, ó, sobre a prática desse vídeo, né? Do vídeo 12, esse vídeo 12, talvez o 13, foi o domingo, manhã e tarde, eu acho que é o coração, para nós, eu acho que o vídeo 12 e o vídeo 13 são os mais importantes, bobear. O Lama mesmo fala isso, né? Que em termos de prática, essa foi a prática mais importante. E é o tema que para nós tem mais importância, porque ele é sobre a prática, né? Que é das faculdades. Bom, eu não sei vocês, mas eu como me encaixo nessa categoria que está abaixo das categorias inferiores, junto com o próprio Lama, né? Então, nesse caso, essa prática é mais importante, né? Que é a prática de estabelecer a mente impura como caminho, ou tomar a mente e as aparências como caminho, né? Então, é bem importante esse estudo desses dois vídeos, né? E aí eu queria só comentar o que o Lama fala sobre a prática, o que ele comentou antes de a gente fazer a prática lá no retiro, né? Ele falou exatamente isso. Ele falou: todas as nossas sessões, hoje, provavelmente amanhã e talvez mais algumas, nós vamos focar em apenas um método. O tema central da primeira fase, quer dizer, desse capítulo aí que a gente está estudando agora, de Shamatha, né? Tomando a mente impura como caminho, que é o nome do capítulo, é o método de escolha de Shamatha, tanto na tradição Mahamudra quanto na do Dzogchen. Então, lembrando que existem muitas práticas de Shamatha. A gente pode escolher virtualmente qualquer objeto como base para desenvolver Shamatha, né? Mas o objeto de escolha, o método de escolha, para Mahamudra e para o Dzogchen, é tomar a mente impura como caminho. Que é o livro inteiro do Still in the Mind, né? Do Aquietando a Mente. O livro inteiro é sobre essa prática. Então, realmente, a prática é mais importante. Eu acho que provavelmente é seguro dizer que na maioria das pessoas, a maioria das pessoas não faz essa distinção, que significa dizer... desculpa, pulei um pedaço aqui. E se teremos ou não sucesso nessa prática, né? Ou se realmente a gente vai se engajar com a prática, depende de um único ponto. Sermos capazes de distinguir na nossa experiência a quietude da consciência e o movimento da mente. Então esse é o tema assim, desse capítulo, desse retiro, se bobear para nós, e dos ensinamentos do Lama para nós. Quietude em meio ao movimento. Né? Eu acho que que é provavelmente seguro dizer que a maioria das pessoas não faz essa distinção. O que significa dizer que assim que a mente entra em movimento, ou seja, assim que surge um pensamento, a gente vai, né? A gente segue. O pensamento surge e as pessoas estão pensando o pensamento. Um desejo surge e a atenção vai para o referente do desejo. Quer dizer, surge uma vontade de tomar água. Aí eu saio atrás da água, né? Então se transforma rapidamente numa intenção e a intenção se transforma rapidamente numa ação. E a gente não percebe nem esse processo acontecer. A gente nem identifica direito o desejo. A gente identifica logo a intenção, quer dizer, o movimento de ir atrás do que brotou, né, no desejo, assim. A emoção surge, a consciência se funde com a emoção. Eu tô triste, eu tô empolgada, né? Uma imagem surge na mente e a atenção vai diretamente para o referente da imagem de novo, né? Então surge a imagem da minha mãe, que seria uma fotografia, vamos dizer assim. Aí eu atravesso a fotografia e vou lá para minha mãe. Bom, agora são 6h10, ela já deve ter terminado a oração que ela faz todo dia, 6 horas. Eu já não estou mais me relacionando com a imagem da minha mãe que surge na minha mente. Eu já estou na minha mãe, que ela está fazendo agora, né? Pulo para dentro. Então, isso é um movimento em meio ao movimento. Né? Surge um movimento na mente e a gente se move junto. Agora, a prática é a quietude em meio ao movimento. Né? Portanto, não há grau de separação. Peraí, antes disso. Em outras palavras, assim que a mente entra em movimento, a consciência imediatamente, involuntariamente, se move junto. Portanto, não há um grau de separação entre consciência e mente. Olha que interessante. Né? A mente, nesse nosso contexto,
Seria esse espaço de percepção onde surgem os pensamentos, memórias, tudo isso que a gente falou, a emoção, blá, 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 né? A consciência é o que ilumina isso tudo, que poderia muito bem ficar parada só reconhecendo aquilo tudo. Mas isso não acontece, ela se move junto com a mente, né? Então, toda vez que o Lama fala mente em movimento, vocês imaginem que ele está falando dos pensamentos, né? Dos fenômenos mentais, assim. Ele vai falar disso na explicação. Então, não tem uma separação, é um casamento completo, uma união. E não é uma boa união, porque isso implica, de fato, que você está fazendo muito poucas escolhas. Surge o pensamento, a gente vai. Surge a emoção, foi. Surge o desejo, fui atrás. Né? A gente nem escolhe, nem vê esse processo acontecendo. Sua consciência involuntariamente se funde com tudo que surge. O Lama brinca. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Talvez as pessoas que já estudaram CB comigo, essas coisas, já viram, com certeza. Mas tem um vídeo do Lama Wallace no meu canal do YouTube, que vocês podem procurar se vocês quiserem, chama Síndrome de Wallace. Ele brinca, né, que esse nosso funcionamento normal aí da nossa mente é um transtorno obsessivo compulsivo delusório. Essa é a nossa mente normal, né? Que é esse aqui, que a hora que surge uma coisa a gente vai embora, né? E não se dá conta desse processo. Gente, vamos combinar. Antes de receber esses ensinamentos, talvez até, assim, vou ser mais específica. Antes de receber estes ensinamentos do Lama Wallace, talvez a gente nunca tenha percebido essas coisas também, né? A gente foi se dar conta que existia isso, que existia uma diferença entre consciência e mente, entre quietude e movimento, quando a gente recebeu estes ensinamentos do Lama. Antes disso, imagina, né? Nossa mente funciona assim mesmo, a gente sempre achou que era assim mesmo, né? Então, só que não. Portanto, nesta sessão, nós vamos nos engajar na preliminar indispensável para todas as outras sessões desta prática. E é preciso algum esforço, mas é o esforço de cortar os fios do apego. Não é o esforço de prender sua atenção a um objeto e depois não soltar. É exatamente o oposto. É o que resta quando você para de se agarrar. É o que a gente estava conversando nos outros dias. É soltar o esforço por trás da distração, né? Isso pertence aos ensinamentos essenciais do Buda Dharma. Nós somos vulneráveis ao sofrimento. Vamos para a segunda nobre verdade. Somos vulneráveis ao sofrimento porque nos identificamos intimamente com o corpo, depois somos propensos a todos os tipos de sofrimento físico e nos identificamos intimamente com a mente. E assim ficamos vulneráveis a qualquer aflição que surge na mente. Mas quando você realmente deixa de se identificar com o seu corpo, tanto quanto eu deixo de me identificar com este copo, com a minha garrafa, e eu não tenho mais a garrafa já não é mais minha, eu uso por um tempo, mas ela na verdade não é minha, não tem apego, né? Até, não sei se você lembra já dele ter falado, nesse retiro ele certamente falou, ele fala que no tibetano, não se fala assim, esta é a minha garrafa. No tibetano se fala assim, essa garrafa está aqui para mim. Ela está disponível para mim, mas não é minha, ela está disponível para mim. Né? Nem para marido se fala isso. Esse aqui é meu marido, também não. Eu não sei o termo, que não lembro, não vou lembrar o termo tibetano, mas tem esse significado. Este marido está aqui para mim, está disponível para mim, mas não é meu. Né? Então, vocês já é uma cultura que já gera um outro tipo de relação com as coisas, né? Já não dá nem muita... Sempre dá, porque os seres humanos acabam trazendo essa estrutura kármica toda de apego, né? Mas é uma cultura e um idioma, né? Uma linguagem que já reduz preemptivamente, que nem se diz na farmácia, na medicina, evita, né? Uma coisa que é já como se fosse uma vacina contra o apego, né? Você já não tem essa relação de posse presente no próprio idioma. Isso é impressionante. A gente não consegue imaginar o impacto que isso tem, né? Mas pensa. Eu lembro a Sangue falando assim, a assistente do Lama, ela fala assim, a primeira coisa que a gente aprende quando é criança é recitar o Mani Padme Hum. Imagina! Não é? Não tem um efeito isso? Isso tem muito efeito. A gente não consegue nem imaginar o efeito que tem. Mas é incrível, né? Então a gente não tem essa coisa de posse, então a gente não tem apego. Assim, eu não sofro com relação à garrafa. E da mesma forma, quando você realmente para de se identificar com a mente não pode causar sofrimento também.
Então é isso que a gente está fazendo, a gente está cortando a raiz do sofrimento. Começando a cortar a raiz do sofrimento, né? Por uma simples prática de shamatha ainda. Muitas vezes nós sentimos que somos arrastados pelos pensamentos e somos apanhados pelas garras das emoções, fixados em qualquer desejo ou apego. A mente parece ser muito poderosa, mas é só porque nós nos identificamos com ela. Quando nós paramos de fazer isso, ela fica órfã. Ela fica, mamãe. E a gente nem dá bola para ela. Órfãos não tem muito poder. Isso parece cruel, né? Mas não é cruel. Então, isso não é fácil, mas há muito poucas coisas mais importantes do que isso. É um caminho direto para a liberação da sua própria mente, da tirania da sua própria mente. Então, vamos fazer isso. Uma coisa nessa prática agora, né? Tudo isso para falar da prática que a gente vai fazer. Uma coisa simples. Distinguir entre a quietude da consciência e os movimentos da mente. Então, a mente continua se movendo. Você não tenta controlar, não tenta melhorar, não tenta parar. Mas apenas se esforça o suficiente para soltar a fixação à mente. Então, se você quer um símbolo para isso, aqui está o símbolo para isso. Eu lembro que ele faz assim. A chama de uma vela, né? Iluminando tudo que tem ao redor. Mas a vela imperturbável, não, nem tremula. Ela fica paradinha ali. E tudo rolando, assim, ao redor. Outra imagem que ele usa, que eu acho super bonita, é a gente ficar no olho do furacão, né? A gente está no olho do furacão. E tem uma coisa tão engraçada, putz, eu tô devagando, mas não só que eu achei bonito, vi hoje. Tem um livro do Varela, que é uma figura muito importante nessa conversa da ciência com as práticas contemplativas, né? Ele é um cientista cognitivo e ele tem um livro que chama Mente Corporificada. E tem um capítulo que chama O Olho do Furacão, né? O nome do capítulo. Só que em inglês, a palavra olho é eye, que é o mesmo som da palavra I, que significa eu. Então, olha só o trocadilho que ele fez nesse capítulo, né? E o título é The Eye, só que não é o I escrito igual olho, é eu do furacão, né? The Eye of the Hurricane, eu acho. É tão bonito, né? Porque é justo mesmo isso, né? Essa coisa do apego ao eu que gera toda essa turbulência dos furacões, né? Trocadilhozinho do Varela, alto nível de trocadilho. Então vamos lá, amores, vamos fazer as preces. Eu preferi trazer esse preâmbulo aqui do Lama agora antes de a gente fazer as preces, porque daí a gente embarca direto, né, nas preces e vai já para esse áudio dessa prática que a gente fez nesse dia. Beleza? Por enquanto? Então tá bom. Então deixa eu só ver os comentários aqui. Quietude e movimento foi muito estudado no budismo com atitude. Para mim, se iniciaram ali as reflexões sobre o movimento e quietude. Ontem o irmão mais novo de Sua Santidade Dalai Lama falou sobre essas características do povo tibetano. O nome do livro do Varela, então, em português é A Mente Corporificada, mas está esgotado. Eu vi que tem um texto um texto de graça, sim, na internet. Mas eu não costumo Eu tenho usar. ele aqui, Gê. O Gustavo mandou. Chama A Mente Incorporada, Ciências Cognitivas e Experiência A mente Humana. incorporada, então, não é corporificada. Tá vendo? Eu já traduziria. Varela, Eva Thompson e Eleonor Rocha. Isso. Eu escrevo isso aí. Já escrevi. Vamos lá. Vamos fazer então as preces. Vou desligar o áudio de todo mundo. E deixa eu abrir aqui as preces pra gente. Vamos lá. Tô acelerada porque eu dei aula o fim de semana inteiro. Então tô meio acelerada ainda. Vamos ver se agora eu mesma quieto um pouco aqui. Então vamos lá. A gente vai fazer as preces de refúgio bodhicitta. Lembra de trazer esse propósito de uma renovação de voto para essas práticas, né? De tomar refúgio no Buda no Dharma Sangha, de cultivar bodhicitta. E daí a gente vai fazer a prece das 7 linhas invocando o Guru Rinpoche. Então eu sempre dou uma tremida quando eu me lembro dessa fala assim dos lamas, né? Quando eles falam que o Guru Rinpoche não foi um ser que viveu em algum momento. E toda vez que ele é invocado, ele se apresenta, ele atende, né?
está presente. Então a gente pode se conectar com tudo que ele representa, né? A convergência de todos os nossos mestres, né? Então vamos lá. Então a gente podia imaginar todos os nossos mestres na nossa frente, assim, como se a gente estivesse fazendo as preces de refúgio de Bodhicitta na frente de todos eles e todos os seres homens do lado direito, mulheres do lado esquerdo, as nossas famílias, pessoas mais próximas ao nosso lado, assim, mas todos os seres à nossa volta fazendo a prece de refúgio de Bodhicitta junto com a gente. Sangye Chodan Sochi Chonamla Janchu Badu Dagni Kyapsuchi Dagi Jinso Jipesoanamchi Rola Pentir Sangye Drupatsho. No Buda, no Dharma e na Sangha, eu tomo refúgio até atingir a iluminação. Pelo mérito que eu criar praticando a generosidade e assim por diante, possa eu atingir o estado búdico para benefício de todos os seres. Então a gente recita a prece das 7 linhas, invocando, sentindo a presença de Guru Rinpoche no espaço à nossa frente. E lembra que Guru Rinpoche, ele corporifica os nossos mestres. Então a gente pode imaginar o nosso lama na forma de Guru Rinpoche, mas com a mesma conexão. Então a gente faz a prece, daí a gente vai recitar um mantra, um mala do mantra do Guru. Imaginando que enquanto a gente recita o mala, recita os mantras do Guru, uma chuva de bênçãos, então, é emanado de Guru Rinpoche em todas as direções, trazendo benefício para todos os seres, exatamente o que eles precisam nesse momento. Om Argen Yogi Nuchan Sang Pema Gyesar Nompola Yatsen Chogin Odrubnye Pema Jone Shesuda Kordo Kandro Mampekor Jechi Jesuda Drubki Jingir Lapchir Shekso So Guru Pema Siddhi Hum. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Hum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum.
Om Ahum Vajragrupema Siddhihum. Agora então nós recebemos as 4 iniciações, imaginando então que de uma sílaba Om na testa de Guru Rinpoche irradia uma luz branca que penetra pela nossa testa, permeia todo o nosso ser, eliminando todos os obscurecimentos de corpo, purificando ações negativas de corpo, marcas kármicas, e plantando a semente para a liberação do Nirmanakaya. Uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha rubi que penetra pela nossa garganta, purificando os obscurecimentos de fala, plantando a semente para a liberação no Sambhogakaya. De uma sílaba Rum, azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra pelo nosso coração, purificando todas as ações negativas, obscurecimentos de mente, plantando a semente para a liberação no Dharmakaya. E por fim, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes simultaneamente, penetrando pelos nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. E plantando a semente para a liberação no Svabhavakaya. Guru Rinpoche então se funde em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça até o nosso coração. E aí a gente se funde com o Guru Rinpoche. A gente se torna um corpo, fala e mente Vajra de Guru Rinpoche. Com essa qualidade, então, a gente pode encontrar uma posição mais confortável. Nós vamos então passar para a prática. It may now become more clear than ever before how utterly indispensable it is to settle body, speech, and mind in their natural states, so that you can come to that stillness and sustain it. Talvez já tenha ficado mais claro do que nunca sobre a fundamental importância de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, para poder chegar a essa quietude.
And now as we venture into the main practice, it is integral to this practice that your eyes are at least partially open. E agora, conforme nós entramos na parte principal da prática, é indispensável para essa prática que você mantenha os olhos ao menos parcialmente abertos. Again, to experientially refute the false notion that your awareness and the space of the mind are behind your eyelids, inside your head. Isso nos ajuda a refutar a falsa sensação de que a mente está dentro da cabeça ou atrás das pálpebras. The culmination of settling mind in its natural state is precisely that relaxed, still, clear awareness, resting right where it is. A culminância da prática de estabelecer a mente em seu estado natural é a consciência relaxada, quieta e clara, e descansar nessa consciência exatamente onde ela está. When your awareness is still, it's not enough that it is still. You must know that it is still. Quando a consciência está quieta, não é suficiente ela apenas estar quieta. É preciso ter consciência de que a consciência está quieta. When your awareness is continuously still, unmoving, you must continuously know that it is still and unmoving. Quando a consciência está quieta e sem se mover, você deve então ter constantemente a consciência de que ela está quieta e sem se mover. But the light of your mental awareness does illuminate the space of the mind. Mas a luz da sua consciência mental, ela ilumina, de fato, o espaço da mente. So when there are movements in the mind of thoughts, desires, images, you will be aware of them. Portanto, quando existirem movimentos no espaço da mente, como pensamentos, memórias, desejos, você terá consciência desses movimentos. But they're not your primary focus. Mas eles não são o seu foco principal. Your primary focus is sustaining the stillness of your awareness and knowing that it continues to be still. O foco principal é sustentar a quietude da consciência, sabendo que a consciência está quieta. And when movements do occur in the mind, such as objective appearances, images, discursive thoughts that you can observe, when objective movements occur in the space of the mind, be aware of them, note movement as movement. E quando os movimentos de fato ocorrerem no espaço da mente, como movimentos objetivos, imagens, pensamentos discursivos, note esses movimentos como movimentos. But there are also subjective movements within the space of the mind. Mas também ocorrem movimentos subjetivos no espaço da mente. Subjective impulses such as desires and emotions. Impulsos subjetivos como desejos e emoções. And when they arise, when they move, note that they've arisen and moved. E quando eles surgirem e se moverem, note que eles surgiram e se moveram. But like an unflickering candle flame, let your awareness be unmoved by the objective appearances and subjective impulses of the mind. Mas como uma chama de vela que não se perturba, deixe que a sua consciência não se perturbe com os movimentos objetivos e subjetivos que surgirem no espaço da mente. Observe them as if from afar. Observe-os como se você estivesse de longe. Or to draw on the example from last night, as if you're observing the movements of the neighbor across the street. Ou, tomando o exemplo de ontem, como se você estivesse observando os movimentos de um vizinho do outro lado da rua. But on your side of the street, you remain seated right where you are, unmoving.
unreactive. Mas do seu lado da rua, você pode permanecer quieto, sem se mover, sem reagir. And yet discerningly clear and observant. E claramente e discriminadamente observando. Not withdrawn from the mind. Sem se recolher da mente. Not fusing with the mind. Sem se fundir com a mente. Present with the mind. Presente com a mente. But unmoved by its movements. Mas sem ser movido pelos movimentos da mente. Out of sheer habit, the power of habit, your awareness again and again will be unconsciously and involuntarily carried away by appearances. Por puro hábito, pelo poder do hábito, a consciência, vez após vez, será inconscientemente e involuntariamente arrastada pelas aparências. So the motions of the mind will reflect the motions of awareness. Então os movimentos da mente se refletirão em movimentos da consciência. And stillness is gone. E a quietude será perdida. As soon as you retrospectively, with your power of introspection, recognize that your awareness has been set in motion, it's been abducted, carried away. As soon as you recognize that,
let your first response be to relax. Assim que retrospectivamente, pelo poder da introspecção, você perceber que a consciência foi abduzida, arrastada pelas aparências, foi colocada em movimento, assim que você notar isso, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. And give just enough effort, a tiny bit of effort, to release your identification with whatever carried you away. Let go. E faça apenas o pequeno esforço de liberar a identificação com o que quer que tenha arrastado você. Solte. And now that you are a free agent, no longer abducted, return. E agora que você é um agente livre, não está mais abduzido, retorne. Let your awareness once again come to rest in its own place, holding its own ground in stillness. E deixe que a consciência volte para o seu próprio lugar, sustentando-se em sua própria base, em quietude. And time and again, out of habit, your awareness will be set in motion by identifying with subjective impulses, desires, emotions, all manner of mental afflictions. E vez após vez, pelo puro hábito, a consciência irá ser colocada em movimento pelos impulsos subjetivos, como desejos, emoções, aflições mentais. Dullness may settle on the mind. O embotamento pode se estabelecer na mente. And your awareness may identify with, fuse with that dullness. E a consciência pode se identificar, se fundir com esse embotamento, com essa sonolência. By the power of grasping, it's been drawn away from its own natural clarity and darkened with the fusion of the dullness of the mind. E pelo poder do hábito, a consciência vai poder ser obscurecida, escurecida pelo embotamento e perder sua clareza natural. As soon as you recognize that your awareness has been drawn away from its sense of ease, of stillness and clarity, and it's become fused with activities, subjective activities or states of the mind, as soon as you recognize this introspectively, let your first response be to relax. E assim que você notar introspectivamente que a consciência foi arrastada da quietude e da clareza por estados mentais ou por impulsos subjetivos, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. Give just enough effort to release your grasping to these subjective impulses or subjective mental states. Faça esse pequeno esforço suficiente para soltar a identificação com esses impulsos subjetivos ou com esses estados mentais. Observe the desire, the mental affliction, the emotion, rather than fusing with them. Observe os impulsos subjetivos como o desejo, a emoção, em vez de se fundir com eles. And let the light of your awareness clearly illuminate the darkness or dullness of the mind. Vividly be aware of the fact that the mind is dull. E deixe a luz da sua consciência iluminar claramente o embotamento, a sonolência da mente.
And rest once again in the sense of ease, the effortless stillness, the effortless clarity of your own awareness. E novamente se estabeleça, sem esforço, na quietude, na clareza da sua própria consciência. Like a sovereign sitting upon the royal throne. Como um rei sentando no trono real. In the audience room. Na sala de audiência. Where visitors come and go. Onde os visitantes vêm e vão. Pleasant and unpleasant. Agradáveis e desagradáveis. Virtuous and non-virtuous. Virtuosos e não virtuosos. But the sovereign never moves from the throne. Mas o rei nunca se move do trono. Notices the movements within the audience room. Note os movimentos na sala de audiência. The comings and goings. O ir e vir. But never moves from the throne. Mas nunca se mova do trono. Awareness never wavering from its own place. A consciência nunca se desloca do seu próprio lugar. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
unwavering. Sem oscilações. Hoje estava dando aula para os professores, né, do CB, estava explicando que essa prática, exatamente essa prática que a gente fez, né, de soltar os... só um minutinho, deixa eu só trocar o meu fone aqui. De soltar os conteúdos da mente, né? É a prática mais radical de autocompaixão que a gente pode fazer. Porque o sofrimento ele vai vir justamente de ser arrastado para lá para cá pela mente, né? Pelas interpretações que a gente faz. Então, cortar esse processo, né? É uma prática de autocompaixão radical, prática raiz de autocompaixão, né? Então, é tão importante. Realmente, essa prática talvez seja a prática mais importante. Ela não é consciência da consciência. A Nina está perguntando se essa prática é consciência da consciência, né? Ela não é só consciência da consciência, porque ele fala, a instrução é que a prática principal é a consciência da consciência. Então, a gente principalmente, assim, o foco principal da prática é manter a consciência sem se mover, né? Mas notando os pensamentos quando eles surgem, os fenômenos subjetivos quando eles surgem, né? Então é uma prática de tomar a mente como caminho, mas uma abordagem Dzogchen mesmo, né? As práticas Dzogchen, sempre, todas as práticas Dzogchen, né? Sempre a ênfase principal vai se manter a consciência sem se mover, né? Reconhecer a consciência imóvel. Então ela é essencialmente, principalmente ela é uma prática de consciência da consciência, mas ela vai se misturar, né? Então a prática que ele ensinou no começo do retiro de atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen é isso, manter a consciência paradinha e perifericamente sentindo o ritmo da respiração. Aqui, manter a consciência parada, observando o que surge na mente, né? Então é uma coisa de ênfase, mas a gente não diz que esta prática é de consciência da consciência só, né? Porque a consciência da consciência só é só consciência da consciência, só deixa a consciência parada e consciente das qualidades da consciência, né? Um momento após momento, assim, de cognoscência e luminosidade, né? Mas aqui a gente está querendo notar os movimentos da mente o suficiente para não ser arrastado, porque quando a gente deixa de notar, isso que o Lama fala, né? Quando a gente deixa de notar o que está surgindo na mente, é o primeiro passo para a gente se distrair. É como se aquilo pegasse a gente meio que distraído, né? Meio desprevenido, vamos dizer assim. Aí arrasta. Mas se a gente estiver atento, né? Alerta para isso, de uma forma relaxada, então isso vai ser o suficiente para a gente não ser arrastado. Então é muito diferente também da prática que ele ensinava antigamente, assim, de atenção plenamente, que era uma coisa assim, não perde nada, né? Fica olhando, ele falava assim, é como se fosse uma porta por onde alguém vai entrar, então você fica olhando para a porta, a hora que alguém entrar você vê. Então não tem esse... Era meio tenso isso daí, porque você achava que você ia perder alguma coisa, né? Você tem que perceber tudo que passava por ali. Era um pouco tenso. Aí agora as práticas nessa abordagem de Dzogchen já são muito mais relaxadas mesmo, né? Tudo meio que... A base é sempre a liberação do esforço. Aqui ele fala que a gente faz um esforço mínimo só para soltar, né? Você tá segurando alguma coisa assim, aí você vai soltar, o que você tem que fazer? Abrir a mão, assim. É o único esforço que você tem que fazer, né? Abrir a mão para aquilo poder cair. É um esforço seco, de nada, só para soltar. Prática mega importante. Então vamos seguir? Eu preparei o tal do roteiro lá de prática desse vídeo, né? Já tá lá no Dropbox, não, no
Me chama Google Drive. Já está lá o roteiro até... Então, vocês reparem que eu vou tirando, né? O que... Como é que eu faço aqui? Desktop, será? Vocês estão vendo os textos? Sim? Então, agora, por exemplo, aqui a gente está no roteiro de estudo 1 a 12, né? Eu tirei o 1 a 11, né? Porque aqui está mais completo, tá? Só para vocês saberem que vai trocando o nome do texto que está lá no Dropbox. Então, para a gente se localizar, a gente está na fase 1 do texto Essência do Vajra Cortante. E agora a gente vai entrar, né, no que nos diz respeito, na parte importante para nós, assim, que é como que indivíduos de faculdades inferiores entram no caminho. É tipo para nós essa parte, né? Então a gente vai entrar aqui. Hoje a gente vai até, atenção, até esse item A aqui. Então, deixa eu avançar no... E quando a gente terminar essa fase, então a gente vai fazer um negócio que o Glenn é uma figura maravilhosa que participa dos retiros de 8 semanas com a gente. Ele é perfeito, assim, ele é um cara super didático, sabe? Então, Lama dá aqueles ensinamentos que a gente parece que vai enlouquecer, e o Glenn vai arrumar tudo, faz uns esqueminhas maravilhosos, não sei o quê. Ele faz um negócio que chama meditação como é que traduz essa palavra? Glance. Qual é o nome dele? A gente até brincava com ele. Tipo, dá uma passada inteira, assim, no texto, né? Mas é como se fosse uma meditação. Então, ele lê e a gente só ouve. O texto inteirinho, sem parar. Né? Então, é um tipo de uma meditação discursiva. Depois que a gente já estudou, isso é super legal de fazer. Né? Então, quando a gente terminar essa fase, a gente pode fazer isso. Deixa eu ver, tem um bate-papo. Essa prática é uma carta de alforria. É uma carta de alforria. A gente se divorcia da mente, né? Que nem o Lama falou, né? Brincando aquela vez lá, né? A gente pede o divórcio da mente. Então, vamos lá. Então, como indivíduos, né? A gente está nessa fase como indivíduos com faculdades inferiores entrando no caminho, né? Então, com respeito ao item anterior, que era como que indivíduos de faculdades superiores e medianas entram no caminho, né? O Lama fala assim, o que não é afirmado aqui, lá em cima, né? Nessa discussão, aqui na discussão de indivíduos de faculdades medianas, é o que acontece durante essas 3 semanas para pessoas que são de faculdades inferiores, né? Porque o item anterior era assim, você vai lá, passa 3 semanas deixando a consciência repousar no próprio espaço. Beleza, faz isso, faz aquilo. Se você tem faculdades mentais medianas ou superiores, você atinge RICPA. E se você não tem, o que acontece? Né? Aí ele fala, isso não está escrito no texto lá, mas explicitamente no que diz respeito a esse método de apenas liberar a mente no espaço, que é isso, né? 3 semanas de liberar a mente no espaço. Então, explicitamente no que diz respeito a esse método de apenas liberar a mente no espaço, mas implicitamente também para os outros métodos, a ordem aqui para fazer o teste é que durante esses 20 dias, 3 semanas, você não está fazendo mais nada. Quer dizer, você faz apenas isso. Tanto quanto você possa, o dia todo. Quer dizer, você vai ter que dormir 1 hora, né? Fazer xixi, mas mesmo assim, você mantém a qualidade da prática. E se você não é uma pessoa de faculdades medianas, muito antes das suas 3 semanas, você começará a se sentir realmente inquieto. Estou entediado. Você começa a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ler revista de dentista, aquele deslama. Você faz qualquer coisa para se distrair. Aperta o botão para tomar choque, né? Que nem aquele estudo da Virgínia. Você faz qualquer coisa para fugir dali, né? Então, beleza. Então, aí você tem a próxima fase, que é para você, que são como que indivíduos com faculdades inferiores entram no caminho. Então, esta sessão tem 2 partes, obviamente, tomando aspectos da mente como caminho e tomando a natureza essencial como caminho. Então, a gente hoje vai passar tomando aspectos da mente como caminho. Esta sessão, obviamente, possui 3 partes: o ensinamento, a explicação e a síntese, né? Então, o ensinamento. Aqueles da classe com faculdades inferiores identificam quietude e movimento.
Ou seja, faz essa prática, entende essa prática que a gente fez. E tomando a mente como caminho, são conduzidos ao domínio da lucidez prístina. Conduzidos significa ser levado diretamente para esse caminho. Isso é tudo sobre o caminho. Portanto, isso não é uma preliminar para Trek Cho. Vocês lembram do esqueminha? Shamatha Vipassana Trek Cho, todo galo? Isso não é uma preliminar para Trek Cho. É a fase inicial de Trek Cho. Se você atingir Shamatha, não quer dizer que atingir Rigpa, mas está exatamente na mesma direção. Você está sendo levado naquele caminho, né? Você está sendo conduzido naquele caminho. Você só precisa seguir adiante. Então, vocês lembram que a gente está nadando em águas profundas, como diz o Lama, né? A gente não está fazendo uma prática basiquinha de Shamatha, né? A gente está fazendo uma prática de Dzogchen nesse contexto aqui, né? Então, aqueles da classe com faculdades inferiores... Peraí, antes de a gente continuar. Por que a gente está fazendo uma prática de Dzogchen e não está fazendo uma prática de Shamatha básica? Porque se tudo correu bem, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Mas a gente está se dedicando às preliminares. A gente foi apresentado a visão do Dzogchen, né? Então é como se essa prática simples de Shamatha tivesse sido infundida com a visão do Dzogchen, né? A visão do Dzogchen, especialmente no que diz respeito a entender que essas práticas são práticas de descobrimento, de revelação e não de desenvolvimento, né? Não práticas graduais. Tanto que todas as práticas elas têm essa mesma coisa. Solta o esforço, solta, solta, solta. Porque a hora que a gente soltar a mente de ser senciente, vai sobrar a mente do Buda no fim, né? A desgraça é que a gente não solta, né? Esse é o ponto, né? Mas enfim, é isso. Então, aqueles com faculdades inferiores, não tendo a boa fortuna de identificar a consciência primordial daquela maneira, quer dizer, soltando a mente no espaço por 3 semanas, primeiro reconhecem a diferença entre a quietude com respeito à consciência e ao movimento dos pensamentos. Então, é isso que a gente fez. Primeiro, reconhece a diferença entre quietude da consciência, né, com respeito à consciência, e o movimento dos pensamentos. O termo que eu traduzi aqui, como que o Lama falando, né, o termo que eu traduzi como pensamento é em sânscrito vikalpa, ou em tibetano namdok. Essa é uma tradução muito padrão. Em inglês, e provavelmente em português, quando pensamos em pensamentos, nós pensamos em pensamentos discursivos, né? A gente pensa, o que é pensamento? Pensamento é, o que eu vou fazer hoje à noite? Será que eu vou comer macarrão de novo? Porque eu já comi no almoço, blá, 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 blá. A gente acha que isso é pensamento, né? Mas lá nos ensinamentos com o Yantan Rinpoche que a gente recebeu, que o Lama estava traduzindo, ele perguntou para o Yantan Rinpoche, nesses ensinamentos, quando se fala em pensamento, está se referindo a quê? Só pensamento discursivo, né? Ou é uma referência a pensamentos abrangentes? Porque o Yantan Rinpoche usou essa mesma palavra, nantok. Na verdade, acho que é um T aqui, não é nandok, é nantok. E o Yantan Rinpoche respondeu que pensamentos, todas as atividades da mente. Então, sempre que nesses textos aparecer isso, então, diferença entre a quietude com respeito à consciência e ao movimento dos pensamentos, aqui pensamento quer dizer tudo que acontece na mente. Então, memória, sonho, emoção, impulso, desejo, imagem mental, tudo que acontece na mente, né? Isso é pensamento, nesse contexto aqui, beleza? Isso é importante, porque senão a gente fica achando que sei lá, que é outra coisa, né? A gente fica achando que pensamento é só essas coisas que a gente pensa, que a gente na linguagem comum identifica como pensamento, né? Mas são todas as atividades da mente. Daí o texto raiz vai lá de novo, né? E tomando a mente como caminho, finalmente são conduzidos ao domínio da lucidez prístina, né? Então, acho que já tinha até colocado isso aqui lá em cima. Não. Tomando a mente como caminho, primeiro os aspectos da mente como caminho, finalmente são conduzidos ao domínio da lucidez prístina. Aí vem a segunda parte. A explicação elaborada de como isso ocorre, ou seja, como é que a gente... como é que nós, qualidade de faculdades inferiores,
identificamos a quietude da consciência e o movimento dos pensamentos, né? Então, essa sessão tem, adivinha, 4 partes. A, atenção plena, a natureza essencial do caminho. B, experiências meditativas específicas a serem purificadas. C, a natureza essencial daquilo que deve ser abandonado, seu remédio. E D, como nunca se separar da experiência das instruções práticas. Esse para nós, é o coração do ensinamento. Para nós, é a parte mais importante desse ensinamento todo. Está mais ao nosso alcance, inclusive, né? Então, e o Lama falou isso. Esse pode ser, claro, né? Não foi eu que inventei isso daí. Esse pode ser o ensinamento mais valioso em todo o texto que abordamos nessa semana, possivelmente. Nas 3 maneiras que discuti anteriormente, na almofada, no intervalo e no caminho. De qualquer jeito, né? Então, aqui ele vai dar uma explicação bem resumida de uma coisa super importante a gente entender, que são as 4 tipos de atenção plena. Se vocês pegarem o livro Revolução da Atenção, né? Lá no Revolução da Atenção, ele descreve o caminho de Shamatha em 9 estágios, né? E o 10º, no final do 9º estágio, atinge Shamatha. Então, tem aquela descrição que foi de Kamalashila, né? Que pode ser para qualquer tipo de prática e tudo mais. Do John Limpa, ele descreve esse mesmo caminho de Shamatha em 4 estágios, né? Então, e só vale aqui como... Não sei se só vale, na verdade. Não, acho que não só vale. Mas aqui ele explica esses 4 estágios, né? Usando a prática de tomar a mente impura como caminho, né? De Shamatha com foco na mente. Então, ele vai descrever 4 estágios, ou que ele chama de 4 tipos de atenção plena, né? Porque ele vai identificar os estágios diferentes com base no tipo de atenção plena que surge em cada um desses estágios. Então, vamos ler o texto raiz primeiro. E os asteriscos aqui que eu coloquei, que não estão no texto original, depois eu chamo para cá, ó, para os tipos de atenção plena. Então, o primeiro é a unificação em uma só direção dos 2. A seguir, repousando sem observar, seu poder natural se manifesta. Que 2 aqui? Unificação em uma só direção dos 2 é dos movimentos da mente e da quietude da consciência, né? Então, a gente percebe as 2 coisas ao mesmo tempo. No primeiro tipo de atenção plena. A seguir, repousando sem observar, seu poder natural se manifesta. É o segundo tipo de atenção plena manifesta. Primeira, atenção plena unifocada. Segundo, atenção plena manifesta. Permaneça de forma livre, sem atenção plena. Peraí, sem atenção plena é o quê? Eu vou me distrair agora? Não. Esse é o terceiro tipo de atenção plena, que chama ausência de atenção plena. Já vou explicar. O Lama vai explicar. Então, permaneça de forma livre, sem atenção plena, em uma claridade vazia e amplamente aberta. Isso aqui é o atingimento de Shamatha. Isso é exatamente o atingimento de Shamatha. E o repouso em uma vacuidade luminosa é chamada de atenção plena auto-iluminadora, né? Então, esses 2 processos aqui constituem o atingimento de Shamatha. Os 2 primeiros tornam manifesto o que quer que surja, enquanto os 2 últimos são unicamente modos de cognição. Uma vez que os pensamentos cessam, eles são não conceituais. Então aqui nesse parágrafo, isso aqui é um texto raiz, na verdade, né? Depois o do John Limpa vai explicar. Mas nessas frases aqui, ele explicou todo o caminho de Shamatha, né? Ele descreveu todo o caminho de Shamatha. Então, esses 4 tipos de atenção plena são... A primeira é a atenção plena unifocada. Então, tem uma coisa importante que eu tomei uma ralada uma vez num retiro e nunca mais esqueci. Porque não tem um jeito melhor de a gente aprender do que errar, né? Então, o Lama perguntou assim, qual que é a porta de entrada para os 4 tipos de atenção plena? E eu comecei a falar, simultaneous, ele, não! Não, tá errado. Então, a porta de entrada, antes de a gente conseguir prestar atenção simultaneamente na quietude e no movimento, a gente primeiro precisa distinguir um do outro, que foi o que a gente fez nessa prática hoje. Então, é como se fosse um prézinho, né? Uma condição prévia, assim. Primeiro, a gente precisa entender o que é movimento da mente, o que é consciência repousando, qual que é a diferença. Quando eu me distraio, então a distração é a consciência que foi colocada em movimento. A gente precisa entender a diferença. Esse é o primeiro pré-requisito para a gente entrar na prática. Então, é um requisito prévio. Depois, a primeira forma de atenção plena, quando a gente começa a
verdadeiramente a fazer a prática de shamatha propriamente, aqui, essa primeira tipo de atenção plena é unifocada. Esse primeiro, a atenção plena unifocada, a gente presta atenção, a gente tem consciência simultaneamente de que a consciência está quieta e a mente está se movendo. Então, é uma coisa que unifica os dois, né? Depois, isso aqui seria, sei lá, se a gente fosse comparar com os estágios lá do Revolução da Atenção, seria tipo do primeiro até lá pelo sétimo, assim. O sexto, sétimo estágio. Que a atenção plena manifesta é quando já está bem tranquila a coisa. Quando a prática já está suave. Não precisa de remediar nada. Você para ali, pronto, para. Dificilmente você se distrai, dificilmente você fica sonolenta. A prática já está bem, né? E aí vai até o final. Então, aqueles 9 estágios lá, nesse modelo aqui, são 2, na verdade. No 9º estágio do Revolução da Atenção, acontece aquela dissolução da mente comum na consciência substrato, né? E quando essa mente comum se dissolve, né? Se dissolvem junto os fatores mentais dessa mente comum, quer dizer, as qualidades, as habilidades dessa mente comum. A atenção plena é uma delas. Então, quando essa mente comum se dissolve, a gente pode dizer que não tem atenção plena. A atenção plena se dissolveu junto com a mente. Né? Então, a gente fica... A consciência mental se dissolve na consciência substrato e o espaço da mente se dissolve, todas as aparências se dissolvem no substrato. Nessa fase aqui, não tem nada acontecendo. É uma fase de vácuo total. Não tem nada acontecendo. É tipo sono profundo sem sonho. Não tem nada acontecendo. Né? Mas daí, no atingimento de shamatha, é como se aí, em algum momento, a consciência substrato, ela então se manifestasse. Essa aí é a 4ª fase de atenção plena auto-iluminadora. Tem uma inversão da atenção na direção dela mesma e a consciência substrato então se manifesta. Então, são os 4 tipos de atenção plena que o do John Limpa descreve, né? Então, agora vamos ver como é que o Lama explicou tudo isso aí. Então, os 2 primeiros, atenção plena unifocada e atenção plena manifesta, eles tornam manifesto o que quer que surja, enquanto os 2 últimos, repousar sem atenção plena e a atenção plena autoiluminadora, são unicamente modos de cognição, apenas modos de conhecer. São a consciência propriamente, uma mental, outra a consciência substrato, né? Quando você chega aos 2 últimos tipos de atenção plena, os pensamentos cessam. Então, é uma experiência não conceitual. Quando a gente atinge shamatha, os pensamentos cessam. Então, não tem o que iluminar, né? Além dela mesma. Então, ela é auto-iluminadora nesse estágio, né? De atingimento de shamatha. Então, de acordo com os ensinamentos, existem 4 tipos de atenção plena que são a natureza essencial do caminho. Portanto, ao discutir a atenção plena no contexto budista, aí ele vai fazer uma crítica, deixa eu ver, se a gente não tivesse com tempo eu ia até pular, porque se afasta um pouco do texto, mas é útil a gente discutir isso. Ele fala assim, que ao discutir a atenção plena no contexto budista, atenção plena lembra que no inglês é mindfulness, né? Seria útil se você esquecesse tudo que aprendeu com o movimento mindfulness. Aquelas críticas de descer o reio que ele dá de vez em quando, né? Então, se você nunca ouviu falar, esquece, nem olha para isso. Se você ouviu, espero que você se recupere rapidamente. Nem estou dizendo que não é útil. É útil para milhares de pessoas, o que é ótimo. Mas eles costumam dizer que esse é o significado budista de atenção plena. Errado. Eles costumam dizer que esta é a essência da meditação budista. Errado. Dizem que é isso que é meditação sem o lero-lero, como karma e reencarnação. Errado. Então, é a grande crítica que o Lama faz ao movimento mindfulness, né? De tirar a prática do contexto da filosofia budista e transformar numa técnica, sei lá, em alguma coisa que você faz no meio do sansarão, basics, assim. Além disso, alguns autores, não todos, mas alguns autores, dizem que essa é a essência dos ensinamentos budistas. Sem o blá, blá, blá. Sem essa besteirada de reencarnação, de karma. Pensa, se isso não é um assalto, né? É um assalto à mão armada, na verdade. Né? Então, a Lama faz uma crítica muito grave, muito severa, porque é como se fosse uma degeneração do Dharma, se a gente olhar, né? O Johnson uma vez falou que
que ele tinha medo de que isso em si, você só praticar o que te interessa não faz mal. Não tem problema, né? Mas ele tinha medo que em poucas gerações, essa versão comercial, vamos dizer assim, do Dharma, começasse a se espalhar de uma tal maneira ao ponto de encobrir ou de fazer com que o verdadeiro Dharma se perdesse, né? Então ele tem uma crítica bem dura a isso, né? Além da questão da desonestidade intelectual que às vezes acontece, sabe? Não com todos os autores, mas com alguns, né? Então, a Lama continua, eles até dizem que essa é a essência de todas as meditações, é o Zen, é o Vedanta, é a meditação. É errado. Aliás, tá junto aqui, deixa eu juntar. Então, ele vai pegando ponto por ponto, né? Então, a prática que eles ensinam dessa atenção pura é muito útil para muitas pessoas, mas a propaganda em torno dela é completamente falsa, enganosa. Isso realmente deveria parar. Então, a definição de popular de mindfulness não tem nada a ver... Qual que é a definição popular de mindfulness, né? É você estar presente, momento a momento, sem julgamento. Essa é a definição popular de mindfulness. E isso não tem nada a ver com a definição budista de mindfulness ou de atenção plena, não é nem parecida. A definição budista de atenção plena em todas as escolas não é uma questão sectária. Não tem diferença entre as escolas. O termo sati, em Pali, significa relembrar. Em japonês é men, o que significa relembrar. Em chinês é nyen, que significa relembrar. Em sânscrito é smriti, que significa relembrar. Em tibetano é tepa, que significa relembrar. Então, o significado ter em mente, sem esquecimento, sem distração, significa ter em mente, sem esquecimento, sem distração. Isso é para todas as escolas. Esse é o significado budista de atenção plena. E é só um aspecto da prática budista. Não é tudo, é um aspecto da prática budista. Não é central, mas é um aspecto. Isso não tem nada a ver com todo o movimento de mindfulness. Então, fecha parênteses. Então, atenção plena é manter em mente, que significa relembrar sem distração e sem embotamento. Que é o que a gente essencialmente faz nas práticas de mindfulness, de shamatha, né? A gente mantém o objeto X qualquer em mente, sem se esquecer e sem dormir, sem embotamento. Então, voltando para o texto raiz. Isso tudo porque ele vai falar que a atenção plena é muito importante, né? De acordo com os ensinamentos, existem 4 tipos de atenção plena, que são uma natureza essencial do caminho, né? Então, essencialmente, o caminho que a gente está tomando é um caminho de atenção plena, de cultivar a atenção plena utilizando a mente como caminho. Então, é muito importante que a gente entenda o que significa a atenção plena nesse contexto, né? Por isso que ele faz toda essa... Ele faz sempre, né? Então, a gente até já espera. Então, unificação, né? Que ele fala... o primeiro, deixa eu voltar aqui. De acordo com os ensinamentos, existem 4 tipos de atenção plena que são a natureza essencial do caminho. Então, aqueles 4 tipos que a gente viu lá em cima. O primeiro envolve distinguir entre quietude e movimento, e pelo poder da familiarização com suas diferentes aparências, a atenção plena em um único sentido da unificação dos dois. Então, unificação significa simultaneidade. Então, essa é a diferença entre simplesmente reconhecer a diferença entre quietude e movimento e simultaneidade, né? Quando a gente só reconhece a diferença entre quietude e movimento, a gente reconhece quietude, movimento, quietude, movimento, uma coisa sequencial, né? É a porta de entrada lá que eu tinha falado para vocês. Aí quando isso se unifica, quando no mesmo instante a gente consegue perceber simultaneamente a quietude e o movimento, esse é o primeiro tipo de mindfulness, é essa unificação, né? Então, pelo poder se familiarizar com a prática que nós acabamos de fazer, então, quando você se estabelece cada vez mais profundamente nisso, simultaneamente, você está repousando em silêncio e sabe que a sua consciência está quieta e continua sabendo que essa consciência está quieta e os pensamentos surgem, as imagens surgem, os desejos surgem. Você está simultaneamente consciente da quietude da consciência e do movimento do pensamento ou da mente. Essa é a primeira atenção plena unifocada. Deixa eu dar uma parada aqui para olhar a cara de vocês. Como é que tá? Tá beleza? É complexo, mas é fácil, né? Putz, que horas que você perguntou todo? Faz 20 minutos, né, que você perguntou todas as aparências, Darcy. Nem sei mais o que você estava falando aqui. Já foi? Tá bom.
Então, beleza. Então, essa primeira atenção. Então, isso é muito prático para nós, né? É exatamente o que a gente estava fazendo, assim. A gente estava fazendo essa prática de não só ficar com a consciência em repouso, mas saber que ela está em repouso, né? Notar os movimentos da mente. Então, a gente estava fazendo essa prática, exatamente, né? Se a gente avançar nela, a gente, então, vai, em algum momento, ter essa consciência simultânea das duas coisas acontecendo, e esse é o primeiro tipo de atenção plena. A gente vai seguir fazendo essa mesma prática, né? Não é uma prática diferente, essa mesma prática. Essa atenção plena unifocada que simultaneamente reconhece a quietude e o movimento é a base, a fundação. Como um edifício de 400 andares, é a fundação de tudo que vem daqui para frente no Dzogchen. Então, vocês pensam se essa prática não é importante para a gente, nesses ensinamentos, né? Esse tema da quietude e do movimento. E você alcança a perfeição, a grande perfeição, de estar simultaneamente consciente da quietude e do movimento. Quando você é um Buda e simultaneamente percebe a quietude primordial do Dharmakaya e os movimentos do Sansara. Quando você é um Buda, esse não existe. Você simultaneamente percebe a quietude primordial do Dharmakaya e os movimentos do Sansara. Além disso, os movimentos de Sambhogakaya, Nirmanakaya, movimento, mas simultaneamente, você nunca oscila, nunca sai do lugar da quietude primordial do Dharmakaya. Esse é um Buda. A consciência do Buda está o tempo inteiro parada. E ele sabe que está parada. Ele não está se envolvendo com coisa nenhuma, achando que é de verdade. Está tudo parado. E é isso do começo ao fim. Ele tá dizendo que para nós, agora é isso. A gente para. E beleza, toma consciência de que a consciência está parada, a mente está se movimentando. Quando a gente for um Buda, a gente vai estar parada e as coisas se movimentando. Só que vai ser uma dimensão um pouquinho mais ampla, né? Vai ser o Dharmakaya e os movimentos do Sansara. Pensa. A gente hoje está nadando no Sansara, né? Agarrado com o Sansara, dançando forró com o Sansara. Junto com o Sansara. Nós e o Sansara, né? Eu agarrado com o Sansara. Aí o Buda, ele tá parado vendo a galera toda dançando no Sansara, dançando forró, inclusive ele mesmo. Só que a consciência tá parada. Uma pequena diferença. Então isso é crucial toda vez que você sentar na almofada de meditação. Mas e quando você está fora da almofada? Você está envolvido com o mundo ao seu redor, muitas e muitas atividades em todos os lugares, você conversando com as outras pessoas, e você frequentemente as vê manifestando suas aflições mentais, sua raiva, ganância, ansiedade, esperança, medo, tudo em movimento. O que nós normalmente fazemos? Os nossos neurônios espelho entram em ação e começamos a espelhar. Oh, sim, eu também. Eu quero isso também. Oh, você está ansioso? Eu também estou ansioso. Você quer ir? Eu também vou. É como se nós tivéssemos um gancho no nariz, que é a metáfora que do John Limpa usa no Buda, no Dharmatolo, né? Se você continuar com o seu focinho sendo puxado pelo nariz, né? Então a gente precisa tirar o gancho do nariz do nosso focinho, né? É como se a gente tivesse um gancho no nariz e fôssemos puxados por tudo que é lugar. Então imagine encontrar uma pessoa realmente brava com você, a pessoa que você só... Depois de um tempo ela cansa. Você não está ficando de fora, você não está fugindo, você não está dizendo você que se dane, não me importo. Nada disso. Você está totalmente presente. Não foi bem a cara que eu fiz, né? Eu fiz uma cara de dane-se, mas não é isso. Você está totalmente presente, assim. Mas você não está sendo arrastado nas suas viagens, nas viagens da pessoa. Você pode empatizar com as suas aflições mentais, empatizar com as esperanças e medos, ter empatia com as alegrias e tristezas, mas não ficar preso nos ganchos dessas aflições junto com a pessoa. Indo para o fundo do buraco junto com a pessoa, né? Se você puder ajudar, é aí que dá para ajudar, né? Não é pulando no abismo junto com a pessoa. Eu acho que todos os psicoterapeutas de sucesso sabem disso. E eles fazendo prática de shamatô, não, eles desenvolveram essa habilidade. Né? Os bons terapeutas, né? Desenvolveram essa habilidade de empatizar, mas não cair no abismo junto com o paciente, né? Mas vocês veem, é a mesma prática. Só que uma a gente tá fazendo, a que a gente fez tá na almofada lá, né? Olhando para a mente. Aqui, a gente tá na vida. As coisas todas se movendo para lá para cá e a gente sem se mover.
Imagine conhecer 20 pessoas neuróticas por dia e cada pessoa... Tá falando do terapeuta, né? Imagina você conhecer 20 pessoas neuróticas por dia e cada pessoa compartilhar suas neuroses com você. Você será 20 vezes mais erótico, não, neurótico, do que qualquer um deles até o final do dia. Porque você é pego em todas as viagens. Realmente estou triste, também estou triste. Eu também estou com raiva. Eu também estou com raiva. Você ficaria louco, você precisaria também fazer terapia. Na verdade, o terapeuta acaba tendo que fazer, né? Mas não teria como isso funcionar, né? Portanto, isso é útil na almofada, fora dela, até o estado de Buda. É assim que você passa da distinção entre quietude e movimento para atingir a primeira atenção plena unifocada. Que tal? Vocês viram? Eu copiei, dei um copy-paste no texto traduzido, surgiu um erótico aí no meio. Vou corrigir lá no Dropbox. Putz, no Google Drive. Tô problema com isso. Então, gente, essa é a prática central. Daí, como a gente estava falando, né? Esse caminho do John Limpa, ele começa lá. A primeira prática que a gente fez não foi uma prática de shamatha, vocês lembram? Foi uma prática de vipassana com foco na mente. Falando, de onde que os pensamentos vão? Onde é que eles ficam? Para onde que eles vão? A gente fala assim, putz, não veio de lugar nenhum, não está em lugar nenhum, não foi para lugar nenhum, vazio. De origem, localização e destino. Né? E o objetivo disso é tirar o poder de atração desses pensamentos, né? De todos os eventos da mente. Tirar esse poder de sair arrastando a gente por aí, né? Então, se a gente traz essa compreensão, toda a compreensão que a gente conseguir na vida, né? Todo mundo já fez estudos variados aqui. Estudos sobre vacuidade, sobre natureza vazia das coisas, fenômenos, não sei o quê. Se a gente traz todas essas compreensões que a gente tem sobre vacuidade, mesmo que elas sejam conceituais, né? Porque são conceituais, então possivelmente a gente não tem a realização disso, mas é uma compreensão conceitual, né? Tudo que a gente estudou no Dharmatolo, né? Aquela questão toda de entender o que são aparências e que as aparências estão se movendo. Então, aquele tema maluco assim que a gente pode pensar, né? Que a gente está caminhando, né? A gente está caminhando de um lugar para o outro, tem a sensação de movimento, mas, na verdade, o que está acontecendo é uma sequência de aparências diferentes surgindo e desaparecendo. Então, no sentido último, né? Na visão de um Buda, a gente não estaria se movendo de lugar nenhum para lugar nenhum. No sentido relativo, obviamente que a gente está se movendo, né? A gente vai de um lugar para o outro, pega avião, desce para o avião, sobe no avião, vai para um lugar... Aliás, agora a gente está muito mais próximo dessa compreensão, porque a gente está indo para lugar nenhum quase, né? Está muito mais fácil de compreender. Mas no sentido relativo, a gente está se movendo. No sentido último, não. Tem a consciência parada e uma sequência de aparências surgindo. Que fazem muito sentido, que tem uma coerência, né? Se fosse uma sequência de aparências que não tem coerência, a gente ia dar uma parada e falar, opa, o que está acontecendo? Mas elas são super coerentes. Elas têm uma história, né? Tem uma sequência que para nossa mente é lógica. Então a gente se mistura, né? Mas quando a gente traz essa compreensão, se a gente procurar fazer essa acumulação, né, que a gente falou um dia num estudo aqui, essa acumulação de enxergar a realidade desse jeito, com um conjunto de aparências o tempo todo, aparências visuais, auditivas, gustativas, sonoras, eu já falei, auditivas, e táteis, né, e mentais, se a gente fizer essa acumulação de enxergar a natureza desse jeito, então a gente vai enfraquecer, né, o poder dessas aparências todas de nos capturar, de nos abduzir, que nem diz o Lama nessa prática, né? Então é a prática de Vipassana apoiando essa prática de Shamatha, né, de quietude, assim. E aí a gente leva isso para qualquer lugar. Então essa prática de quietude em meio ao movimento, ela é uma prática de almofada, é uma prática inteira, o tempo todo. Se diz que os mestres, né, esses mestres Dzogchen que perguntam para eles quanto tempo você pratica por dia, e ele fala 24 horas, é por isso. Porque eles estão o tempo todo praticando a quietude em meio ao movimento. Em nenhum momento eles se misturam com as coisas. Em nenhum momento. Pensa,
se isso não é realmente uma boa coisa, né? Tipo, vale a pena a gente, né, se empenhar nesse caminho. Eu acho que quando eu estive em Bodh Gaya, né, com o Lama uma vez numa peregrinação, eu acho que eu chorava muito lá, porque eu tinha, eu tinha tinha uma sensação muito clara assim de que o Buda ele deu um remédio para a gente se recusa a tomar. Ele está dando remédio na nossa boca, com conta-gota, assim. Vem cá, querida, abre a boquinha. E a gente... A gente quer fazer outra coisa. Sei lá meio o que a gente quer fazer, mas a gente joga, né, cospe na cara do Buda o remédio. Eu tô rindo agora, mas na hora eu chorava para caramba. Assim, era muito, muito triste. Gente, por que a gente não toma isso, né? Mas é isso. Então, a prática toda é essa, gente. É a única prática, se a gente fosse pensar, né? Mas como a gente não consegue, então a gente vai usando outras práticas para ir cortando quebrando a canela, né, das aparências para elas pararem de arrastar a gente para lá para cá. Mas a prática é essa, única. Quietude e meio movimento. Mas aí a gente tem que fazer prática de preliminares, né? De 4 pensamentos transformam a mente, para quando as aparências surgirem na nossa frente, que nem as filhas de Mara, né? A gente poder falar, Mara, ó, tô te vendo, tô ligada, né? No que é. É sofrimento, né? Então aquilo perde um pouco a força. As filhas de Mara, que nem no filme do Buda, as filhas de Mara se transformam em poeira, né? Aí a gente faz os 4 pensamentos transformam a mente. Aí a gente tem que criar uma conexão com quem está falando para nós. Olha, com o Buda que quer dar remédio para gente, né? Aí o Guru Yoga, o Feira de Mandala, a prática de refúgio, todas as preliminares surgem daí. Só para a gente confiar no Buda. Essencialmente é isso, né? Só para a gente deixar o Buda dar um remédio para gente. É a situação que a gente está, né? Por isso que a gente é de faculdades mentais inferiores, pessoal. Porque não adianta, o Buda me dá remédio pra gente. Aí a gente tem que aprender que isso é feio, que não se faz, isso aqui. Tem que, né, começar do começo. Mas é assim, e a gente vai, né? Mas essa é a prática essencial, na verdade, né? Falando em preliminares, o Lama Sonan, ele deu de novo, vocês viram, né? Postei no grupo, não sei se vocês conseguiram ver e tudo mais, mas ele deu uma... ele deu uma de nova transmissão, né, das preliminares do John Rinpoche. E agora na terça, quarta, quinta-feira, de novo, ao meio-dia, ele vai dar um ensinamento de novo e vai, não sei mais o que fazer, mas ele vai dar um ensinamento ao meio-dia. Não, acho que meio-dia tem um puja, se não me engano, de Vajrakilaia, que é inesgotável, impressionante o tamanho dos pujas que eles fazem, né? Eu postei no nosso grupo, eu nunca tinha visto um puja daquele tamanho de chuva de beiço. Demorou 2 horas o puja. Lindo, né? Que negócio... Meu, uma chuva de beiço com aquela macumba vajrayana completa, assim, de tambores. Eu acho aquilo... Uau! Né? Eu acho lindo, assim, aquilo. Acho lindo. Mas 2 horas de prática, né? Aí depois que ele foi dar a transmissão. Então, acho que na quinta-feira vai acontecer a mesma coisa. Vai ter uma prática de puja de umas 2 horinhas básicas. Daí depois ele vai dar um ensinamento sobre as preliminares, né? Então, quem puder assistir, eu queria muito poder traduzir, mas não dá. O que era a voz daquela mulher? Não sabe não sei se vocês viram um canto, era uma prece das Dakinis lá. Uma mulher recitando uma coisa maravilhosa, né? Um negócio assim de encantador. E lá no retiro do Yatra Rinpoche, tinha uma menina que sabia cantar essa prece das Dakinis aí. E ela quis, imagina, ontem, né? A semana passada que eu vi o que era aquela prece direito, né? Fiquei até morrendo de vergonha, porque ela inventou que a gente ia fazer uma oferenda para o Yatra Rinpoche dessa prece. Aí era uma mulherada, umas 6 mulheres, assim. E ela resolveu que a gente ia cantar essa prece. Foi super bonito, a gente se esforçou, treinou feito umas loucas, mas não saiu nem parecido com o que é, né? Aquela mulher cantando essa prece das Dakinis. É uma coisa... Nossa, um negócio impressionante, né? Então é isso. O Lama Sonan vai estar na quinta-feira de novo, né? Fazendo isso. Eu queria muito achar um jeito de traduzir
os ensinamentos dele, mas eu não tô podendo, gente. Eu tô super enrolada, né? Seria bom se pudesse traduzir. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Então tá, chuchus. Alguém tem alguma pergunta, alguma reclamação, comentário? Gustavo Gitt falou que tá na cola dela. Dela quem? De mim? Ah, imagina, Gustavo Gitt, imagina. Não. Não me... Quê? Ai, desculpa. Por isso que vocês estão quietinhos, né? O microfone tá trancado. Ele falou, ele começou lá de manhã cedo, na hora que ele está dando o contexto, começou a falar, não, porque a Jeane, minha irmã do Dharma, não sei o quê. Ah, melhorou, né? Melhorou, porque recentemente a gente já falou que era a mãe dele. Queria matar. Não, mãe nada, irmã de Dharma, não sei o quê, que eu colo nela. Mentira dele. E ela vai iluminar, eu vou junto. E euzinho vou também, né? Mentira, pessoal. Colo nos professores. E Bueno. eu também. Vamos tudo junto, então. Vamos tudo junto. É Tudo de mão verdade. dada. Ele falou, viu? Esse Gustavo. Ele vive me mandando coisas, ele tá me dando muito trabalho agora. Agora, pelo menos, o Gustavo, ele manda as coisas que ele viu. Porque teve uma época que ele viu uma coisa muito legal, tipo, ele fala assim, uma vez ele mandou 2 puta livros desse tamanho, assim. Chama Eziris, o livro do pai do Mingyur Rinpoche, do Tuku-Orgen Rinpoche. Aí ele, esse livro é maravilhoso, isso aqui. Eu falei, putz, cara, eu comecei a ler, morri para ler os 2 livros. Aí depois eu fiquei sabendo que ele não leu, que ele só me mandou, assim, sabe? Olha, lê aí, super maravilhoso. Eu falei, pô! Ai, putz, você viu o segundo volume da Eziris? Ai, Gê, sabe que eu não li nem o primeiro? Eu falei, seu cara de pau mesmo, né? Muito cara de pau. Então, mas agora ele mandou as coisas que ele viu. Muito bom, né? O Gustavo é muito ligado, né? Eu não consigo acompanhar o Gustavo. Ele é muito ligado. Em muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas a gente tá nesse momento realmente, né? Difícil, porque tem muitas coisas acontecendo mesmo, né? Maravilhosas. Dá vontade de ir indo em todas, né? Eu tento ter um pouco de coerência, assim, mas mesmo assim é difícil. Tipo, lê pra nós, Tipo, lê pra nós. Mas, ó, vamos comentar sua agenda dessa semana. Só dessa semana. Então, amanhã, às 14h, o Frank Staszewski vai fazer uma palestra sobre luto. Né? Se vocês quiserem, tá tudo lá no suca.net.br. Quem não viu ainda, né? Não sei nem se está sendo chato, porque vocês já sabem tudo isso. Mas suca.net.br. Então, é a palestra sobre luto do Frank Staszewski. Daí, na quarta-feira, no dia 15, 22 e 29, o Geshe Pende, que é um professor maravilhoso, que eu já considero meu professor também, ele vai falar sobre os 8 versos Transforma a Mente, na Tibet House, 7. Então, é um ensinamento sobre Lojong. Olha só como é que nós estamos olha a nossa situação. Nós temos... Gê, qual é o dia desse aí? São 3 quartas-feiras, 15, 22 e 29. Quarta agora e as 2 seguintes ali. Às 7 horas. Então, quem aqui faz a prática da quarta-feira do SEB não vai ter. A gente migrou o grupo para Tibet House, né? Então vai todo mundo para Tibet House assistir os ensinamentos do Geshe Pende sobre os 8 versos. Eu fui no que você me passou e quem estava falando era o irmão do Dalai Lama, o irmão mais novo. Não, mas é que deve ser aquele link, ele é para toda a programação da Tibet House. Mas só tinha uma sala, querida. Tá bom, naquele momento, né? Naquele dia. Se você olhar a agenda da Tibet House, que tem naquele link, tem uma legenda gigante naquele link. Hã? O que é, Luna? Estou fazendo assim, para o Darcy tentar entender que a agenda ela vai andando. É uma sala só. É uma sala cada só. hora é uma sala só, que como a sala do SEB. É uma sala só, que cada hora ela vai tendo um programa. E a quarta-feira, na hora que a gente está falando, vai ser o Geshe Pende. Às 7 horas. Mas é a mesma inscrição, entendeu? Daí você tem que olhar o calendário e entrar naquele link, naquele dia, aquele horário e fazer a prática, né? Obrigado. Então, as quartas-feiras, essas próximas, são os 8 versos Transforma a Mente, que é um ensinamento de treinamento da mente, Lojong. 8 versos Transforma a Mente. Dia 25 e 26, o retiro do Lama Wallace online, Lojong. Transformando felicidade e diversidade em caminho. Em setembro,
Treinamento da mente em 7 pontos. Lojong. Então, a gente tem uma sequência de ensinamentos de Lojong. Maravilhosos. Maravilhosos. Que são super complementares à nossa prática a nossa aqui, né? De Dzogchen. Né? Porque é na vida, assim. Tá bom, acho tudo lindo que nós estamos estudando aqui, mas e o que eu faço quando meu vizinho quando meu zelador meu síndico quer mandar o zelador embora, em plena pandemia? O que eu faço? Vou lá e mato ele e faço o quê, né? Então precisa do Lojong nesses momentos, né? Pra gente não se perder demais. Então essa é a agenda, chuchus. E quinta-feira, então, tem o Lama Sonan, entenderam? É isso. Aí na terça-feira, às 6 horas, a Janaína, lá de João Pessoa, pediu para fazer uma live no Instagram. Aí eu falei, beleza, eu vou pegar o seu Instagram, essa live do Instagram, fazer uma propaganda de todos esses retiros de Lojong, né? Então vai chamar treinamento da mente, mas o que eu vou fazer é isso, falar sobre o que cada um desses treinamentos são apresentados, né? E para chamar todo mundo para fazer isso. É isso, amores, é nessa onda que eu tô. Daí, se vocês quiserem colar, vamos nessa, né? Retiro do Alon você vai coincidir com o do Lama Santen. Sim, mas o do Lama Santen é um retiro de inverno, são a semana inteira, o do Lama Santen é só final de semana. Então dá para fazer os dois, se vocês quiserem. Né? Os dois vão ficar gravados também, tanto do Alon Eu quanto acho do que Lama Santen. o do Lama Santen é dia 27, não? 27/2? Putz, eu não sei. Acho que eu acho que não vai coincidir, Dificilmente não. começa na segunda o retiro do Começa Lama. dia 25. É. 25. Deve ser Eu já 25, fiz a sim. inscrição. É. Mas é só esses 2 dias que coincidem, né? E o retiro do Lama Wallace também, eu não sei nem se os horários vão coincidir com os do Lama, porque são os horários da Califórnia. E é só do sábado e domingo de manhã. Então não é muita coisa que coincide. Acho que vale a pena perder o começo do Lama Santen, ou então se inscrever para poder ter acesso ao material depois, né? Também. Dá para fazer, pessoal. Dá para fazer. Certo, chuchus? Então vamos encerrar? Vamos fazer a dedicação. Deixa eu... Sempre faz isso comigo, esse maledeto aqui. Então vamos lá. Tempa tuan dorje chanchen da gel kansan zin pe makarai tenzin ki bu sha pe tempa dan ze tring ni da shin du se wan ze ta kodro la jan pe charchen aquel zanan menantendu tsikam alan wala si shedrakpa yi ke bushen pusha peteng chi zanlin chi da ke panupcho su gil teni yutabur sel zepa Lopon ke kiku tse tring ye drokum ta perlando tripadze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alon Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gewadi Nirduda Gorgan Lama Drupgyuni
Drovachikyamalupadei salagopadasho. Por essa virtude, posso eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e posso eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Bem, chuchus. Então tá, amorzinhos. A gente se vê por aí antes do fim de semana, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que no dia do retiro a gente não vai ter estudo, né? Não sei se eu vou aguentar depois, mas pode ser que dê. Vamos ver os horários, assim. Vamos ver. A gente conversa depois, tá bom? Então, Gratidão, Ju. Beijo, amores. Obrigada. Beijo para todos. Uma boa semana, viu? Perdão. Boa semana. Gratidão. Beijinho. Tchau, tchau. Até terça-feira, Jeane. Hasta amanhã. Hasta amanhã. Hasta amanhã. Quem quiser ver Jeane, terça-feira em João Pessoa. Até terça. Beijo, amores. Até mais. Obrigada.